chamar a Patrícia também para trazer o testemunho dela, né, Patrícia? Vem cá. Fica tranquilo, estamos em casa. Quer que eu segure para você? Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu tenho dificuldade para falar em público, então eu escrevi, mas acho que mesmo assim ainda vou dar umas tremidas aqui. Umas gaguejadas. Bom, vou começar aqui o texto, né, do meu testemunho. Gostaria de compartilhar com vocês a minha recente conversão. Como alguns já sabem, meu marido e eu participamos de uma seita por 16 anos. No entanto, ele encontrou o verdadeiro evangelho antes de mim e começou a me evangelizar. Inicialmente, minha mente e meu coração estavam fechados e eu relutava em ouvi-lo. No entanto, com sua paciência e persistência que Deus lhe concedia, ele continuou a compartilhar o evangelho comigo, mesmo diante de tantas afrontas e debates. Foi então que o Espírito Santo começou a trabalhar em meu coração. Comecei a perceber que a nossa convivência estava se tornando cada vez mais difícil nessa questão. Comecei a orar a Deus, pedindo sua ajuda. Em um certo dia, o Espírito Santo mexeu profundamente em meu coração. Eu decidi visitar uma igreja, porque foi um grande milagre. Eu jamais pensei em pisar em outra igreja antes. Então, fui com o meu marido conhecer a comunidade cristã de Londrina. O que mais me chamou a atenção nessa igreja foi a maneira clara e profunda com a palavra de Deus era explicada. Sempre com Cristo no centro de tudo. Essa semente da fé começou a brotar em meu coração. No entanto, Deus ainda tinha muito trabalho a fazer em mim, pois eu estava cheia de religiosidade. Participamos da comunidade durante um ano no Brasil. E posteriormente, viemos para o Japão. E nos juntamos a esta igreja que nos acolheu com muito amor. Vários irmãos têm sido instrumentos especiais usados por Deus em nossas vidas, contribuindo muito para a minha conversão. Frequentar os cultos, ouvir a palavra de Deus ao lado do meu marido e receber apoio dos irmãos tem sido fundamental nesse processo. Além disso, tenho buscado a Deus em meu lar, orando, lendo bons livros e meditando na palavra. Muitas vezes tenho sido confrontada. Houve duas questões que eu não compreendia: a divindade de Jesus e a natureza do pecado. Enquanto estávamos lendo o capítulo 1 de João, surgiu uma dúvida em minha mente. Meu marido tentou me explicar, mas a dúvida persistiu. Em um certo dia, quando estávamos com uma família de irmãos, o assunto surgiu novamente e eles me explicaram. Fiquei muito emocionada ao compreender a divindade de Jesus. Era algo maravilhoso. Além disso, eu não tinha conhecimento sobre a verdadeira natureza do pecado. Anteriormente, eu pensava que pecado era apenas aqueles relacionados a matar, roubar, adultério e prostituição. Hoje sei que o pecado vai além desses exemplos. Inclui ansiedade, ira, orgulho, egoísmo, entre outros. Agora posso me aproximar de Deus para pedir perdão e ajuda em relação aos pecados que antes eu desconhecia. Outro ponto que eu não entendia completamente era a salvação. Eu acreditava que seria salva por meio de minhas próprias obras. No entanto, pela graça de Deus, compreendi que sou salva somente pela sua graça, por meio da fé em Cristo, de acordo com as Escrituras.
e para a glória de Deus. Estou extremamente feliz por Deus me resgatar das trevas, me revelar sua graça, mesmo sem que eu merecesse. É um prazer fazer parte do corpo dessa igreja, mesmo que seja por um curto período de tempo aqui no Japão. Essa experiência ficará marcada em meu coração. Esses foram alguns pontos nos quais o Espírito Santo tem trabalhado em minha vida. No entanto, sei que ainda tenho muito a aprender. Conto com as orações dos irmãos para que eu possa me tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Felipe tá aí, Felipe? Pode vir aqui. A irmã Patrícia, ela veio de uma seita que muitos consideram uma igreja cristã, mas na verdade é uma seita, Congregação Cristã do Brasil. Felipe também veio dessa seita, foram resgatados de lá, e não é fácil sair daquilo lá. É uma seita escravizadora, extremamente legalista, que impõe realmente um legalismo sim exacerbado, e é só Deus que tira alguém de lá. E recentemente eu tenho acompanhado em vários grupos, que eu participo com alguns pastores, que tem acontecido um resgate da parte de Deus dentro dessa igreja. Muitas pessoas estão saindo de lá, tendo contato com pregadores na internet e têm tido seus olhos abertos também. Mas não é um processo rápido. A Patrícia está com a gente aqui há mais de um ano, processo bem lento. Mas Deus trabalha assim também. Alguns Deus trabalha assim numa palavra, numa canecada. Outros Deus vai trabalhando lentamente, vai quebrando, vai debulhando. Essa é a maneira que Deus tem de trabalhar com cada um de nós. E faltando 10 minutos para a assembleia, a última assembleia, estava prestes a entrar para o culto, para o culto começar, aliás. Ela vem com o Felipe chorando, e Felipe também foi pego de surpresa. E aquilo foi uma alegria tão grande para mim e também para alguns irmãos depois na assembleia. Porque nisso nós percebemos Deus trabalhando. Tanto ela quanto o Renan, humanamente falando, nunca iam mudar, nunca iam crer. Ela continuaria na religiosidade dela, no paganismo cristão. O Renan continuaria sendo um ateuzinho Nutella. Mas Deus mudou a vida deles. Deus transformou o coração deles e hoje eles estão aqui como uma demonstração viva de que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. O que Ele quiser. Eu vou dar oportunidade para o Felipe. Não? Não vai aguentar? Não aguenta? A Laura, então, acompanhou a Patrícia por um tempo. Terá o privilégio. Então, eu estou aqui, que eu ainda tenho batismo para fazer, gente. Pai querido, eu quero nesse momento te agradecer, Deus. Te agradecer, Pai, por essa obra maravilhosa, Pai, que o Senhor fez na vida da Patrícia. Te agradecer pela vida dela. Te agradecer pelos momentos que o Senhor me deu o privilégio, Pai, de andar com ela e poder falar um pouco do Senhor para ela, Pai. Obrigada, Deus, porque tudo isso é mérito do Senhor, Pai. Como é maravilhoso, Deus, a gente testemunhar aqui uma transformação de vida, de coração. Muito obrigada, Pai, e peço, Deus, que o Senhor fortaleça ela, o caminhar dela, na igreja onde ela também, depois no Brasil, irá frequentar. Peço que o Senhor coloque pessoas que ajudem nessa caminhada, a buscar mais o Senhor, a aprender do Senhor. E também peço, Pai, para que o Senhor faça dela, Pai, um vaso de graça, Pai, que derrame a Tua graça ao redor de onde ela estiver. E assim também peço que o Senhor ajude com a sua filha, para que ela possa discipular agora sua filha também nos Teus caminhos. Como uma nova discípula do Senhor que ela também faça muitos mais para o Senhor. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Patrícia, você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo de Deus, que nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados
e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossa alma e doador da vida? Sim. Você confessa que foi concebida em pecado, que por natureza é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, e inclinada antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamento, palavras e obras? Sim, confesso. Patrícia, você confessa que somente o sangue de Cristo te purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo que lhe pede? Sim, confesso. Patrícia, você está sinceramente arrependida do mal que tem feito diante de Deus? Sim, estou arrependida. Você promete que, como membro desta igreja, a Igreja Batista Reformada do Japão, se sujeitará sempre à sua disciplina, às autoridades nela constituídas para o seu ensino, enquanto estes forem fiéis às Sagradas Escrituras. Promete que fará uso diligente de todos os meios de graça, ordenado por Deus para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que a lei de Deus proíbe em sua palavra, e fazendo a sua vontade, auxiliados por sua graça? Sim, também. Mediante a sua profissão de fé, eu, como ministro do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa, é muito alto.